E já de volta ao vivo e em cores, obrigado pelo carinho, pela sintonia, por sua audiência. Este é o Vida e Saúde, estamos ao vivo entrando na sua casa com um tema na Semana da Criança, Infância e Tecnologia. Conosco o Dr. Geraldo Maloni, médico psiquiatra, professor de psiquiatria da PUC, da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, e aceitou o nosso convite aqui para falar brilhantemente como orientar, como conduzir, como trabalhar isso dentro de casa, de uma realidade que já chegou e já está dominando, que é a tecnologia. Então, mas precisa ser administrada, orientada, processada. É isso que a gente está falando sobre essa realidade. Doutor, chegou uma pergunta aqui, eu não esqueci do seu site não, doutor. Chegou uma pergunta do Antônio Barbosa da Silva Júnior. Obrigado, seu Antônio, Deus abençoe o senhor, obrigado pela participação. Ele pergunta, como é que a gente pode estipular os critérios assim para os filhos estudarem com e sem o celular, doutor? Então, a gente tem que também... É Antônio. Antônio, eu até agradeço a pergunta, muito interessante. Mas a criança e os adultos também atribuem um valor muito grande para o celular, para todos os recursos que ele tem. Então, através deste valor muito grande, supervalorizado, também... Econômico também, doutor. Econômico também, claro, não pode esquecer da parte econômica. Caro. É caríssimo. E, quer dizer, os pais também têm em mãos a capacidade política dentro de casa, uma política doméstica, de trocar, fazer uma troca. Olha, você estuda... Negociar com a criança. Você pode usar seu celular desde que... É o desde que pega... Agora, evidentemente, eu reconheço que é uma dificuldade muito grande, porque junto com a internet tem todo um sistema cultural que nem sempre contribui para que o pai tenha realmente uma autoridade interessante. Por quê? Porque a criança já vem dizendo que, não, lá na minha classe todos fazem isso, e todos fazem aquilo, e todos... Então o pai fica mais ou menos sem argumento. Mas valorizando o telefone, você pode estabelecer uma negociação. Você estuda tanto sem telefone, tanto com telefone. Se você conseguir um bom resultado, eu cedo mais o telefone, ou o contrário. Se precisar de alguma disciplina, qualquer coisa assim, eu retiro o telefone. Aliás, o telefone tem sido uma arma de... A gente fica no consultório, fica vendo como é que é a política dos pais. O telefone realmente tem servido como elemento de troca muito importante na educação dos filhos. Ou seja, é o elemento, quando o senhor falou assim, me lembrou assim, castigo. Se não fizer isso, eu vou tirar o... Tirar o telefone. Tirar o telefone. E é um castigo que às vezes ele é progressivo. Olha, você respondeu muito feio para mim, você vai ficar hoje o dia todo sem usar celular. Aí a criança faz um outro... Nossa. 2 dias, então. Hoje e mais amanhã. Aí é uma tragédia, né? Realmente é um castigo. Para nós também, doutor, para os adultos, já se torna... Lógico. A gente já fica, em certo sentido, com esse conceito de dependência. Hoje a nossa vida está no celular. Claro. O nosso relacionamento está tudo no celular, assim, os contatos, a gente resolve a vida ali. Imagina assim, uma criança que está em contato com essa... Nós estávamos falando lá, antes do programa, que tem pessoas que se preocupam e perguntam sempre ao psiquiatra se o medicamento não dá dependência. E eu pergunto brincando para essas pessoas, quanto tempo eles conseguem ficar sem o celular? É uma espécie de dependência também. Não querem ter dependência do remédio, mas não deixa o celular. Do celular. É outra dependência, né? Outra dependência. O senhor estava terminando, doutor, eu interrompi, que o senhor estava citando um site que falava... Não, eu queria só citar como exemplo de avalanche de informações, de conhecimento. Existe um site médico, né? A Medline, ele tem... Há muito tempo atrás eu fiz uma pesquisa, sabia quantos artigos tinha, já deve estar ultrapassado, mas tinha em torno de 100 milhões de artigos médicos. Nossa. Quer dizer, não dá para estudar como quase assimilar nada. Isso, né, doutor? Você tem que ter, então, o quê? Um planejamento absolutamente específico, senão você não estuda mais nada, que é o que a gente se perde, porque você começa a se interessar por uma coisa, outra coisa, e não tem mais fim aquilo, Por né? isso que o especialista hoje está saindo na frente, doutor. Porque ele, nesse universo, essa gama de informações, ele foca. Isso foi uma grande discussão na medicina, né? O reducionismo, que a pessoa ia reduzindo a área de conhecimento dele. Aí eu falo brincando
que ele vai acabar sendo especialista na metade lateral do supercílio direito, né? Então, que foi reduzindo. Mas, de fato, para haver um aumento do conhecimento, tem que haver um aprofundamento específico. A Renata Adriano, doutora, ela traz uma reflexão também, eu gostaria de colocá-la e para o senhor fazer o seu comentário, doutor, que é sobre tecnologia e o desenvolvimento da criança. Vamos lá. O que eu diria que é um prejuízo, talvez não esteja exatamente dentro da escola. Eu diria que o grande prejuízo do acesso facilitado à tecnologia está na infância e fora da escola. Então, a criança já nasce hoje, o bebê já tem acesso ao tablet. Nós vemos quantas imagens de pais se divertindo, né, de adultos se divertindo com bebês tocando a tela de um tablet. É interessante, interessantíssimo. Existe um aspecto interessante de se ver aquela imagem em movimento, de se ver cores, sons, de se trabalhar com esses sons. É claro que existe aí um estímulo cognitivo, sim. A questão é que as crianças ficam expostas a esse tipo de recurso por muito tempo, numa fase em que outras percepções do mundo são importantes para o desenvolvimento integral e saudável desta criança. Inclusive no que diz respeito à percepção corporal, à noção espacial, a questão da relação humana, do afeto, do lidar com a face do outro, a construção e constituição da linguagem e até da subjetividade da criança. Então, tirar isto da criança por conta do excesso do tempo que essa criança fica exposta à tecnologia, e eu digo isso até os 7 anos, eu acho que é uma grande perda da formação humana desta criança e da formação integral desta criança. Vou dar um exemplo. Então, essa criança deixa, por exemplo, de reconhecer e de trabalhar e de contextualizar a expressão facial humana, né? Porque nós nos comunicamos pelo nosso sorriso, pelos nossos olhares, pela nossa fala. A criança exposta extensivamente e exaustivamente à tecnologia, ela se torna inexpressiva muitas vezes, ela tem dificuldade de linguagem, mas não digo só de linguagem na aquisição de palavras, eu digo da linguagem na questão da relação com o outro, né? Identificar esse outro, entender este outro. E entender este outro, hoje, é a grande dificuldade que nós temos, né? O lidar com o outro é a grande dificuldade que nós temos humanamente falando. É a grande carência humana do século XXI, eu diria, que é a questão da empatia. Você saber lidar com o sentimento do outro, ao ponto de eu perceber que aquilo que dói em mim, dói em você também. Aquilo que me alegra, alegra a você também. O que me faz bem a você também. Então, essa humanidade que existe na relação entre o eu e o outro, ela fica dificultada quando ela é intermediada constantemente pela tecnologia. E eu gostaria de alertar que é muito comum nós vermos, até pela questão talvez da comodidade no ambiente social, no ambiente familiar, nós vemos muitas crianças ocupadas, mesmo quando se está num ambiente de troca, de convivência mesmo, com o tablet na mão ou o celular, enquanto os pais estão conversando, enquanto os amigos estão reunidos, né, enquanto há um momento de convivência, como se aquilo fosse, de alguma forma, tranquilizar aquela criança. Né? Vamos entender que naquele momento é um momento de aprendizado também do que seria o social. Essa criança precisa participar e interagir com esse grupo que está ali reunido, né? Então, eu faço um alerta aos pais com relação a isso. É muito frequente vermos crianças ocupadas com os seus tablets, com os seus celulares em ambientes de convivência. Vamos entender que quando isso acontece, eu estou impedindo que esta criança participe interativamente de um momento social. E num momento social nós estamos desenvolvendo cultura, estamos desenvolvendo afetos, estamos desenvolvendo habilidades e percepções sobre o que é a convivência humana que são fundamentais para a vida. Inclusive para aprender a lidar com as próprias emoções e com os conflitos, que sempre hão de vir e fazem parte da vida humana. E a gente vê o quanto as crianças e os adolescentes e os jovens em geral hoje têm dificuldade, inclusive seus pais muitas vezes, de lidar com situações de conflito. Porque essas emoções não foram adequadamente trabalhadas. E não foram trabalhadas por quê? Porque a percepção de si foi dificultada, né? Essa autoestima está fragilizada.
Poxa vida, doutor, quantos conceitos que a gente viu aí. Muito interessante. É uma escritora, ela é uma educadora, assim, ela falando do desenvolvimento, dos perigos, assim. E como médico, doutor, assim, como o senhor que entende da nossa mente humana, como é que isso vai ser projetado lá na frente para uma criança? Então, esse programa do Frei Rinaldo é fantástico, porque ele é de vanguarda. O assunto é muito extenso. E por que é de vanguarda, muito extenso, e vários programas poderiam ser tratados do mesmo assunto sem esgotá-lo? Porque tem o lado muito positivo disso tudo e tem também, como tudo na vida, tem o lado negativo. Levantar poeira a gente faz. Exato. Tem pessoas, inclusive clientes, adolescentes, crianças, que são tímidas, retraídas. São pessoas extremamente tímidas e que têm uma dificuldade muito grande no convívio social. Essas pessoas se beneficiam muito da informática, das redes sociais, da internet, amigos virtuais, etc. e tal. E tem o lado negativo que nós acabamos de ver a professora falando, do distanciamento da convivência social entre as pessoas. Olho, prestar atenção, na família, quem é que está na minha frente. Quem está na minha frente, qual é a expressão, qual é a fisionomia dele. A sensibilidade. A dor do outro, né, doutor? Agora, e tem o lado cômodo também, que até fica meio engraçado aqui dizer. Mas, por exemplo, se der um tablet para uma criança que está chorosa, implicante, pronto, pode... e passa lá uma galinha pintadinha, pronto, acabou. Ela dá sossego para a mãe, para o pai, para todo mundo, fica aquela comodidade. Então, por causa dessa comodidade também, a gente não pode dispensar totalmente esses recursos tecnológicos, né? São importantes. Mas eu acho que tudo é uma questão, no meu entendimento, de medida. De medida, de sabedoria, para saber o que nós vamos fazer com isso, e de bom senso. Quer dizer, não se pode resolver tudo pela tecnologia, mas a tecnologia não pode absolutamente, de forma alguma, ser totalmente dispensada. Mas eu estou projetando lá na frente, doutor, assim, essa situação toda da negociação, da comodidade, enfim, do desenvolvimento, que seres humanos nós estamos projetando lá na frente, doutor? A gente podia já ter uma noção, não? Não se pode ter uma noção. O que nós sabemos é que hoje o desenvolvimento neuropsicomotor não tem nem comparação com o mesmo desenvolvimento de 10, 15, 20 anos atrás. É uma coisa astronômica, tanto é que a gente não sabe exatamente o limite disso tudo. Mas uma criança... interessante isso, né? Biologicamente está havendo uma transformação. Eu, assim que me formei, eu queria ser obstetra e fui trabalhar numa maternidade que era gerenciada pela Igreja Católica, a Cúria Metropolitana de São Paulo, e tinha muitos partos, então dava bem para ficar observando aqui e ali. E as crianças, quem tem a minha idade vai lembrar disso, quem tiver a minha idade vai lembrar. Elas nasciam com o olho fechado. Eu lembro claramente que eles nasciam de olho fechado, porque a gente tinha que abrir o olho e pingar um colírio de nitrato de prata. Porque o olho estava fechado, só se tinha que abrir e pingar. E hoje em dia, vendo a maternidade, eles nascem com o olho aberto e ainda com o olhar meio inquiridor do médico. Assim, olha para o médico, quer dizer. Quem é você? Então, isso é um desenvolvimento neuropsicomotor, que está realmente havendo uma mudança muito grande. Veja bem, é um outro assunto, talvez para um outro dia, mas não é uma questão de que essa criança que nasceu de olho aberto, ela já teve contato com essa questão tecnológica. Não, mas ela teve contato, sim, de pessoas que tiveram contato há várias gerações com essa tecnologia. Ou seja, é um outro estudo, é um outro estudo que chama-se, para quem quiser se interessar e quiser dar uma olhada, está nos 100 milhões de artigos. Está nos 100 milhões de artigos, chama-se epigenética. Epigenética. Ai, que maravilha, gente. Eu vou chamar o intervalo, depois a gente, doutor, eu vou perguntar assim, quanto tempo de exposição, como lidar com as questões dos nãos, né? Como lidar com tudo isso sem causar escândalo, etc. Crianças e Facebook, crianças e outras redes sociais, tudo isso e muito mais no próximo bloco. Vai ligando, a gente vai interagindo, vai fazendo sua pergunta. Aqui o homem, gente,
tem alguém nesse planeta que entende o assunto aqui hoje. Aproveita a oportunidade de perguntar. O assunto hoje é tecnologia e infância. Queremos ajudar você, pai e mãe, a lidar com essa questão, tendo orientações adequadas no processo de formação humano, espiritual da sua criança, viu? A gente volta já depois do intervalo com o seu programa Vida e Saúde.